Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez gravando o terceiro vídeo dessa série falando da igreja de Pérgamo. Pois bem, pessoal, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 2 e verso 14, por mais que a igreja tornou ali como uma inspiração para muitos irmãos daquela época, ao fato de reter o nome de Jesus, a não negar sua fé, mas havia alguns problemas ali dentro da igreja, como tem em todos os lugares, né? Isso aí é fato. Quando a gente vê e lê o versículo 14, a gente vai perceber que alguns dos irmãos ali da igreja de Pérgamo estavam seguindo a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, eu expliquei um pouco sobre isso quando eu falei lá do assunto da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Então eu quero frisar aqui referente à doutrina de Balaão. Quando Jesus fala para a igreja, dizendo que ela está seguindo a doutrina de Balaão, a gente lembra do personagem lá em Números capítulo 22, o profeta Balaão, que vendeu a sua chamada, o seu ministério ao ponto de ser persuadido por Balaque a amaldiçoar o povo de Israel. Claro que quem conhece a história sabe que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas criou uma estratégia para que os filhos de Israel caíssem em pecado, em prostituição com as mulheres estranhas. Então, quando Jesus fala que havia ali cristãos em Pérgamo que seguia a doutrina de Balaão, isso se aplica à questão da imoralidade e a idolatria. E isso envolve a sexualidade. Nós sabemos que, e explicamos até um pouco sobre isso lá no primeiro vídeo, que todo o paganismo voltado naquela época, e no caso aqui estão falando do paganismo do Império daquela época, e no caso aqui estão falando do paganismo do Império Romano, misturado com o paganismo local, havia as questões da sexualidade, havia certos rituais pagãos que havia até sacerdotisas sexuais. Elas praticavam sexo ao ar livre em forma de sacrifício. Então daí vocês percebem aí como que era a situação social dentro daquelas cidades ali, especialmente a cidade de Pérgamo. Então havia essa questão da sexualidade, ou seja, a doutrina de Balaão se aplica o quê? A questão da sexualidade, a imoralidade e a idolatria que estava entrando dentro do corpo de Cristo da igreja de Pérgamo. E aonde que Jesus fala, eu tenho contra vocês essas duas questões, que seria os nicolaítas, que seria a doutrina de Balaão, e hoje, porque a gente tem que ler essa história, esse texto, a gente sabe que isso já aconteceu, mas também a gente pode aplicar para os nossos dias. E infelizmente, essa doutrina de Balaão ainda permeia no arraial cristão. Como assim, pastor Rogério? Como assim? Dentro de um relativismo, que é um dos braços da pós-modernidade. O que é relativismo? Tudo é relativo. Não tem nada absoluto. Por exemplo, agora o pecado não é mais absoluto. O pecado é algo relativo. Se você acha que não é pecado ter relação sexual antes do casamento, ou ter relação sexual fora do casamento, para alguns hoje é normal. Ou seja, está falando da imoralidade, está falando da sexualidade. Então, é uma coisa que aconteceu lá atrás, como nós estamos vendo aqui no texto aqui, e ainda acontece. Claro que hoje a sexolatria, a questão da sexualidade não é voltada mais ao paganismo, de oferecer sacrifício aos deuses, essas coisas todas. Mas hoje a gente vê isso muito na sociedade pós-moderna, dentro desse braço, ou um dos braços da pós-modernidade, que é o relativismo. Aí tem o relativismo, a questão do prazer, não importa o meio que você faz, o importante é ser feliz, e aí é onde que a gente vê
toda essa pouca vergonha, me desculpe que é a expressão, que nós temos visto hoje na sociedade e que tem entrado aos poucos ao arraial cristão, tem arrancado a pureza do casamento, para alguns hoje é normal. Ou seja, está falando da imoralidade, está falando da sexualidade. Então, é uma coisa que aconteceu lá atrás, como nós estamos vendo aqui no texto aqui, e ainda acontece. Claro que hoje a sexolatria, a questão da sexualidade não é voltada mais ao paganismo, de oferecer sacrifício aos deuses, essas coisas todas. Mas hoje a gente vê isso muito na sociedade pós-moderna, dentro desse braço, um dos braços da pós-modernidade, que é o relativismo. Aí tem o relativismo, a questão do prazer, não importa o meio que você faz, é importante ser feliz, e aí é onde que a gente vê toda essa pouca vergonha, me desculpe que é a expressão, que nós temos visto hoje na sociedade e que tem entrado aos poucos ao arraial cristão, tem arrancado a pureza dos nossos jovens, tem arrebentado com vários casais, ou seja, a doutrina de Balaão ainda está viva e muito viva. E Jesus fala, eu sou contra. Então qual que é o segredo, pastor Rogério? É nos guardar da corrupção do mundo, guardar da concupiscência da carne, guardar da concupiscência dos olhos, guardar da soberba da vida. Aqui que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque lá no versículo 17, João prossegue dizendo, porque aquele que faz a vontade de Deus, porque tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Mas, finalizando aqui a minha parte, há uma promessa para aqueles que fossem fiéis ali, diante de tudo isso, na igreja de Pérgamo, é o que nós vamos tratar no próximo vídeo da 4ª edição desse assunto. Que Deus te abençoe, se guarda, permanece fiel e não deixa que o mundo, que o sistema pecaminoso venha tirar você do foco da sua fé em Cristo Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.